No final do mês de fevereiro, a Prefeitura de Foz do Iguaçu decretou situação de emergência por causa dos casos de dengue. Os números da doença impressionam. O último boletim da Vigilância Epidemiológica revelou que são mais de 2.000 casos confirmados da doença e outros 11.718 notificados desde agosto do ano passado. São 74 casos em que o paciente apresenta sinais de alarme, além de uma morte. Embora a situação pareça mais alarmante nos últimos meses, a presença da dengue não é novidade em Foz. Ano após ano, o município sofre com os altos índices de infestação do mosquito e a superlotação das unidades de saúde por conta da dengue. Como controlar e prevenir a dengue? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com os professores do curso de Ciências Biológicas da UNILA, Elaine Soares e Christian Rojas. A professora Elaine é doutora em entomologia e realiza pesquisas nas áreas de taxonomia, biogeografia e ecologia de insetos. Já o professor Christian Rojas tem doutorado em bioquímica e atua em pesquisas com ênfase em biologia molecular. Ambos fazem parte do projeto de extensão Conhecendo a Aedes aegypti e o Aedes albopictus, os mosquitos dos vários vírus. Sejam bem-vindos à estação Nova Sítios, professores. E eu queria começar perguntando, vocês ouviram na nossa abertura os dados da vigilância epidemiológica sobre o alcance que a dengue atingiu em Foz do Iguaçu nesses últimos meses. E, ao mesmo tempo, as campanhas educativas e as campanhas de conscientização para prevenir a doença já são veiculadas há muito tempo. Por que é tão difícil combater um mosquito que transmite a dengue? Bom, bom dia, né, a nossa audiência. Eu acho que esse mosquito, na verdade, né, ele é problemático por vários motivos, né? Um deles é a biologia. Ele é muito próximo das pessoas. Ele tem uma afinidade muito grande pelos seres humanos. Então, ele, ao longo dos anos, ele vai entrando cada vez mais na nossa proximidade, no nosso ambiente íntimo. Então, isso dificulta o controle, dificulta a nossa própria conscientização, né, de que ele é praticamente um mascote. Ele é membro da nossa família, praticamente. Ele está praticamente em todas as casas de Foz do Iguaçu, né? Se a gente der condições, ele vai proliferar e pode ser pior ainda, né? De passar de ser um convidado eventual a ser um membro permanente da nossa família. Então, ele, nos últimos anos, ganhou um pouco de destaque porque a gente ouvia muitas campanhas relacionadas à dengue, era tudo com a dengue. De fato, o nosso próprio projeto inicialmente era destinado a, digamos assim, informação sobre a dengue. Mas, ao longo do tempo, a gente percebeu que tinha essa necessidade de virar o foco para apontar um pouco mais o mosquito, né? E dali o nome, os mosquitos dos vários vírus, a gente vai falar um pouco depois um pouco dos detalhes mais finos do projeto, mas nesse momento a gente entendeu que era importante, justamente pelo que você menciona, porque várias campanhas que foram feitas, veiculadas, né, tiveram um êxito limitado, né, porque a gente vê voltando, digamos assim, as questões desse vírus. Então, se a gente voltar, digamos assim, direcionar a nossa atenção para o mosquito, a gente acha que poderá, de certa forma, resolver alguns problemas. Até porque se a gente eliminar, digamos assim, a dengue, daqui a pouco vai ter outros vírus que vão dar praticamente o mesmo tipo de problema. Fala um pouco do projeto para nós, então. Qual que é o objetivo dele? Como é que ele funciona? O projeto visa, digamos, ter uma série de conversas com o foco do nosso projeto, assim, o alvo do nosso projeto são as crianças, porque a gente acredita que elas podem fazer diferença nas próximas gerações. Trabalhar com as gerações presentes, a gente acha que é mais trabalho, digamos assim, do poder público, né? Das campanhas de direção. Então, a gente decidiu tentar solucionar o problema a longo prazo, né? É um trabalho lento e árduo, mas a gente acredita que o tipo de interação que a gente tem com crianças nessa faixa de idade, que é dos 8 aos 11 anos, é de muita qualidade. Então, as informações que a gente consegue passar para eles, né, de certa forma, nossa hipótese é que tem uma durabilidade, uma penetração muito maior. Então, a gente
imagina que essa interação no projeto, né, das crianças conosco, né, com a UNILA, vai fazer que eles se tornem cidadãos, assim, no futuro, com um engajamento, com um entendimento, com uma responsabilidade maior que poderá ajudar a prevenir, digamos, ou erradicar eventualmente algumas das doenças, e se a gente conseguir, o próprio Aedes aegypti. E, professora Elaine, como é que você vê mais sobre esse projeto? Assim, trabalha também com a formação de professores, com a replicação das informações por parte dos alunos? Como é que se dá esse trabalho? Bom, a gente tem o projeto desde 2013, né? E ao longo dos anos a gente foi trocando um pouquinho o foco. Então, às vezes a gente lida mais com as crianças e em outros momentos a gente fez capacitação de professores também. Agora a gente vai entrar também num projeto de ciência cidadã, onde a gente vai atuar, vai continuar com o nosso projeto, mas vai atuar também com a capacitação de professores novamente. Com relação à capacitação nas escolas que a gente atua, a gente dá todo um treinamento para as crianças, tanto para elas enquanto cidadãos, quanto para elas ensinarem para a comunidade escolar delas como lidar com Aedes aegypti, né? Então, o nosso fechamento de ano se monta uma grande feira onde as crianças que foram capacitadas capacitam as outras crianças e os próprios professores da escola a respeito dessas novas informações. Porque o que a gente percebe é que as crianças têm informação já. E a gente agrega mais informação, principalmente relacionado com a forma de transmissão e o ciclo de vida do mosquito. Porque é como o professor Christian falou, a gente tem um engajamento inicial, né? Quando tem as campanhas mais massivas, todo mundo se preocupa e cuida mais, mas realmente um mosquito que tem um ciclo de larva de 10 dias, se a gente não tiver cuidado permanente, a gente não vai ter eficiência na erradicação. Vocês falaram que o projeto existe desde 2013. Vocês têm alguma ideia de quantas crianças já fizeram essa capacitação, já passaram por esse, nem que seja aproximadamente o número? Deixa eu ver, uma média de 30 alunos, né? Tem um ano que teve 2 turmas. Tem uma ano que teve 2, mas imagina, né, 30 por 2013, 2019, né? 7 anos, vezes 3, 200, imagina uns 300 alunos diretamente. 300 alunos. Diretamente, que a gente trabalhou. Mas, como a professora Elaine falou, a finalização do projeto se dá com um evento que a gente chama de socialização, onde as crianças que ficaram, a turma que ficou conosco durante 8 a 10 semanas, aprendendo, nos ensinando coisas também do Aedes, vão passar para o resto da escola. Muitas vezes, se foi de interesse da escola, a escola chamou os pais também para presenciar, né? Então, é o momento onde a gente vê o fruto do nosso trabalho, onde a gente vê o aluno de 8 a 11 anos sendo protagonista nesse momento onde ele vai mostrar, com muito orgulho, às vezes, assim, né, tudo que ele aprendeu, né, a segurança que ganhou, justamente como cidadão, né, na cabecinha deles, eles imaginam que eles já têm a solução pronta. E é isso que a gente quer, que eles se sintam que as ações deles são efetivas. Então, nesse momento, ele está super empoderado porque ele acha que ele vai acabar com a epidemia, né? Então, essa empolgação ele leva para os colegas da escola e para a família. Muitas vezes a gente recebe o feedback, né, da família, que eles se tornam assim, agente constante, né, do que ele aprendeu. Pai, não sei o quê, deixou ali né, uma água parada ali, mas esqueceu de colocar areia no vaso, né? Então ele se torna realmente um agente. A gente espera que isso acompanhe esse aluno, digamos assim, para o resto da vida dele. Você falou de algumas medidas, né, preventivas, né, como não deixar água parada. E quais são as outras informações que são passadas para esses estudantes para que eles possam passar para outras pessoas, né, e ajudar a combater, né, o mosquito da dengue? A gente, nesse projeto, sempre teve como prioridade, e sempre teremos, né, de passar informações de alta qualidade para os alunos. Isso é um desafio muito grande, porque assim, isso envolve o ciclo de vida do próprio mosquito. A gente fala do ciclo de vida para eles. Então, ele acaba tendo mais ou menos o mesmo conteúdo que tem os nossos alunos da graduação. Então, é um desafio muito grande ensinar para uma criança um conteúdo que um aluno universitário deveria ter, né? Deve ter, ou tem. Então,
o processo de deixar o conteúdo, que é complexo, de uma forma o mais simples possível, sem perder a qualidade, é muito difícil. Mas para isso a gente se prepara os alunos voluntários que fazem parte todo ano. A gente tem uma turma de voluntários que vão conosco nas escolas e fazem o trabalho de interagir com as crianças, porque o objetivo é esse, justamente, é ensinar pro aluno, digamos assim, a partir da compreensão do ciclo de vida, né, dos mosquitos, a partir da compreensão de que uma coisa é o mosquito, outra coisa é o vírus e outra coisa é a doença. Então, são coisas muito profundas e as crianças acabam entendendo. Nesse nosso proceder, fica muito claro que o problema, sim, é a disponibilidade de focos de proliferação, porque ele, entendendo que o mosquito fecha seu ciclo com a presença de água, ele entende que basta você não fornecer a água que você já está cortando o ciclo. Então, essa é uma coisa que é uma consequência lógica do nosso procedimento, né, que na cabecinha dele um ponto essa ficha cai, né? Ele entendendo a biologia do mosquito, ele entende que o problema é a água. Então, a água que você deixa no seu quintal, que você deixa na garrafa, que deixa na rua, que você vê, né, no quintal do vizinho, esse é o problema. Então, digamos assim, esse é o foco. É levar o conteúdo acadêmico, sair da universidade com toda a qualidade possível, mas preparado para o nível de compreensão deles e, de forma lúdica, passar esses dados para eles. Eles vão entender, vão montar na cabeça o modelo de como funciona tudo, como se encaixa num grande quebra-cabeças, a presença do mosquito, né, a possibilidade de proliferação, né, a capacidade deles de serem vetores e como isso se torna uma epidemia. A professora vou falar em vetores, a professora falou que temos hoje aqui em Foz do Iguaçu um outro tipo, né, de vírus, né, que é o do Aedes aegypti, que já estamos no tipo 2, né? Poderia falar um pouco dessa variação que temos aqui? Bom, então, como o professor Christian falou, né, a gente capacita as crianças a entender que uma coisa é um mosquito e a outra coisa são os vírus, né? Então, a gente tem mais de 20 vírus diferentes que podem ser transmitidos por mosquito. Por exemplo, quando teve a reemergência da dengue no Brasil, a dengue já circula no Brasil desde o final do século XIX, e aí ela some e reaparece, né? E já teve a erradicação da Aedes aegypti no Brasil, e foi por conta da febre amarela. Então, nos anos 40, 50, se extinguiu a Aedes aegypti no Brasil, através de estratégias de controle do mosquito para conter a febre amarela. E quando voltou até a dengue, as pessoas chamavam esse mosquito o vetor da febre amarela que transmite a dengue. Hoje a gente pensa na Aedes aegypti como o vetor da dengue, né? Mas ele também, como a gente viu lá em 2015, a gente já estava com o projeto em andamento, ele transmite a Zika, que teve uma grande quantidade de Zika em 2015 e 2016, transmite também a chikungunya e também transmite a maiaro, por exemplo, que por enquanto só teve uma circulação baixa no Pará. Então, ela transmite diversas coisas. E no caso da dengue, a questão mais complicada é porque são 4 sorotipos diferentes e quando a pessoa se contamina com cada um deles, ela adquire imunidade. Mas quando ela tem a segunda contaminação por um outro sorotipo, pode evoluir para dengue hemorrágica, né? Que são as formas mais graves. Então, não adianta. Se a gente não cuidar do mosquito, extingue a dengue aqui em Foz. Uma pessoa que chegar com dengue aqui e tiver uma taxa de contato muito grande com outras pessoas e com mosquito, vão acabar reincidindo a dengue aqui. E foi o que aconteceu com essa tipo 2. Não tinha. Alguém que chegou aqui, alguém ou alguém chegou aqui e o mosquito estava disponível. E com isso a gente tem esse espalhamento. Bom, o nome do projeto de extensão que a professora Elaine e o professor Christian participam é Conhecendo o Aedes aegypti e o Aedes albopicus, os mosquitos dos vários vírus. A professora Elaine já explicou quais são esses vários vírus, mas quem que é esse outro mosquito, o Aedes albopictus? Porque geralmente a gente só ouve falar do Aedes aegypti. Quem é esse outro mosquito? Bom, antes eu gostaria de fazer uma aclaração, né? Que na verdade a professora Elaine e eu somos apenas 2, né? Do tripé, que é o projeto que é a professora Carmen, sim, que é da área de epidemiológica, né? Do curso de saúde coletiva. Então ela está desde o início no projeto, né?
colaborando com a gente. Então, queria mencionar, né, que ela é uma parte importantíssima do projeto. Em relação ao Opictus, a gente decidiu também, num determinado momento, dentro daquele objetivo de passar informações de qualidade, de colocar alguns elementos que indiquem, que passem uma ideia da complexidade do problema. Então, mesmo a criança entendendo tudo que a gente passa, ele também ter a visão de que é mais complexo do que a gente gostaria. Então, era outra tarefa difícil. Como que a gente coloca um componente tirado da academia que mostre, né, que é realmente um problema diferente do que a gente tentou resolver até agora, as epidemias que a gente conseguiu driblar, digamos, com vacinas, por exemplo, né? Então, aí a gente apareceram várias questões que a gente foi colocando ao longo do tempo, discutindo um pouco também com as crianças. Eu vou mencionar apenas duas. Uma delas é a do mosquito Albopictus, que é uma outra espécie do mesmo gênero. E outra é a transmissão transovariana. O fato de você ter os ovos que estão ali no seu quintal, né, alguns deles, numa proporção, em determinadas situações, ainda contêm o vírus. Então, significa que alguns desses ovos que estão no seu quintal, quando eclodirem, vão liberar mosquitos com o dengue, com a dengue, ou com chikungunya, ou com zika, ou com aqueles outros vírus, sem necessidade de encontrar uma pessoa infectada. Então, falando assim, de um jeito mais simples, o mosquito já nasce com a dengue. Sim, exatamente. Então, essa chama transmissão transovariana. E em relação ao Albopictus, como eu mencionei, é um outro membro, né, do gênero, outra espécie do gênero, que também tem a capacidade de ser vetor de praticamente os mesmos vírus. Então, potencialmente, ele é tão perigoso quanto o Aedes aegypti, né? Só que há uma pequena diferença. Ele tem hábitos de vida diferentes. Ele procura ambientes mais florestas ou bosques, né? Digamos assim, ambientes com mais vegetação. Então, é frequente ver que digamos assim, a saúde pública considera um problema menor a presença de Albopictus, porque ele, na verdade, se você encontrar na cidade, um ambiente urbano, é porque ele fugiu do seu ambiente natural, certo? E você não encontra praticamente. Então, há uma espécie de entendimento de que a Aedes aegypti é urbano e a Aedes albopictus é silvático, né? Ou silvestre, certo? Então, por isso, ele transmite, mas ele não é um problema porque ele se encontra ali. Mas o que acontece em cidades como Foz do Iguaçu, onde a gente tem grandes florestas dentro da área urbana? Será que ele não é um problema também? Será que a gente, né, nessa ideia de dizer temos que combater essa epidemia, né, da raiz, será que a gente não tem que considerar todas essas questões? Então, a gente aproveita e passa isso para as crianças também. Apresenta, né, para deixar uma semente de preocupação, né? Mais à frente, de repente, alguém levante a bandeira de vamos também, né, tentar ver o que acontece com esse mosquito, né? E a gente faz uma dinâmica muito engraçada, né? Uma peça de teatro entre várias coisas que foram surgindo no nosso projeto. Tem algumas que temos muito orgulho, assim, não daria para contar todas, mas ao menos algumas. Uma delas é uma peça de teatro onde a criança entende que existe um outro Aedes ali, de forma muito lúdica, né? Uma peça teatral para crianças, com vários personagens, onde tem 2 cenários, tem na cidade, tem assim, uma floresta próxima e animais que têm uns diálogos que colocam de forma muito clara, muito direta, né? A importância também, pelo menos a importância potencial do Albopictus. E a peça também, ela trata de uma questão que talvez deixe o Albopictus assim... um pouco em melhor situação, porque nunca a gente vai ter uma população de Aedes albopictus tão grande quanto a gente tem de Aedes aegypti. Porque nesse ambiente silvestre não é o único mosquito que tem. Claro que no ambiente urbano o Aedes aegypti não é o único, mas nos recipientes onde ele vive, ele é o único, então ele não tem competição. Quando a gente está num ambiente silvestre, aqueles criadouros naturais, primeiro que eles podem ser maiores e segundo que eles vão conter uma comunidade de insetos ali, de insetos e outros animais, como predadores que podem controlar essas populações. Então, num ambiente silvestre, a gente sempre vai ter uma complexidade biológica
bem maior e com isso as populações individuais de cada espécie tendem a ser um pouco menores. Então a população de Aedes albopictus ela é bem menor do que o que pode acontecer potencialmente com a Aedes aegypti. Então com isso a gente acrescenta elementos de complexidade maior para as crianças, como o Christian disse, e eles também entendem que a solução que a gente está dando para eles ali não está pronta, ela está sendo construída, né? Que esse negócio de dizer, com uma simples coisa você resolve todos os seus problemas, a gente sabe que, e a comunidade acadêmica sabe muito bem que não é assim, né? E traz a realidade local, né? Nós vivemos próximo, né, de florestas, né? Isso é bacana. Bom, a gente sabe que a dengue é uma questão de saúde pública, né? É estudada pela área de ciências biológicas, que a gente tem os professores aqui, mas também muito estudada pela área de saúde coletiva, como o professor Christian mencionou, que a professora Carmen faz parte desse projeto, também pela medicina, que também está procurando aí os caminhos para tratar esse problema. E a gente conversou com a infectologista e docente do curso de medicina, a professora Flávia Trent, que explicou quais são os sintomas e o tratamento para a dengue. Vamos ouvi-la. Bom, os sintomas clássicos da dengue, a gente tem febre. Quando a gente fala febre, são temperaturas acima de 38 graus. Dor no corpo, né? Uma dor pelo corpo todo. E dor de cabeça. Classicamente, eles falam muito na dor no fundo do olho, mas nem sempre ela está presente. Agora, febre, dor no corpo e dor de cabeça, praticamente em todos os casos. A grande arma para a gente tratar a dengue é a hidratação. Então, água, soro caseiro, suco, chá. A gente tem que se hidratar muitíssimo, muito mais do que se hidrata num dia a dia normal. E está atento aqui. Os casos de dengue que vêm a se agravar, que graças a Deus são poucos, eles se agravam usualmente entre o 3º e o 7º dia de sintoma. Então, é nessa hora que, em geral, a febre desaparece e que o dengue pode complicar. Como sinais de complicação da dengue, nós temos vômitos muito frequentes, dor na barriga muito constante, tontura, desmaio e sangramentos. Por exemplo, vômito com sangue, diarreia com sangue. Todos esses são sinais de alarme da dengue, sinal que aquela dengue está se agravando. Qualquer desses sinais, o paciente tem que procurar imediatamente a unidade de pronto atendimento ou pronto-socorro, porque daí a hidratação tem que ser por veia. Não adianta mais tentar tomar só o líquido pela boca, que não vai ser suficiente. E se esses sinais aparecerem, não pode esperar, tem que ir imediatamente procurar um atendimento de emergência. Não dá para esperar o dia de trabalho acabar, não dá para esperar a aula acabar, tá? Sentiu, viu que o seu familiar está apresentando isso, você imediatamente vai ou pega o seu familiar e vai procurar uma unidade de pronto atendimento ou um pronto-socorro e vai relatar esses sintomas. A gente precisa intervir muito rapidamente nesses casos. Bom, então essa foi a professora Flávia Trent, que participa aí dessa entrevista, que hoje estamos recebendo aqui na Estação Inova Cities, lembrando a professora Elaine e Christian, que são do curso de Ciências Biológicas, e nós estamos conversando sobre a dengue. Eu queria perguntar para vocês qual que vocês avaliam que é o papel da universidade em todo esse processo educativo e de conscientização. Bom, essa é uma pergunta difícil, né, de responder, porque para, digamos, elencar, digamos assim, o papel, a responsabilidade da universidade, a gente teria que também colocar na mesma pergunta qual é o papel do resto dos protagonistas, porque a problemática é tão complexa, digamos assim, e a realidade mostra que é complexa porque a gente não conseguiu resolver depois de vários anos, né? Eu acho que a gente deveria se fazer essa pergunta colocando os outros atores, né? O poder público, né? As pessoas nos seus bairros, nas suas casas,
e as instituições como a universidade, como o Centro de Controle de Zoonose, outras relacionadas. Então, se cada um não fizer a sua parte, a conta não fecha, mas, então a gente não consegue ter ações efetivas. Em relação à universidade, como, digamos assim, na própria natureza da universidade, né, o objetivo é a geração de conhecimento novo, né, de olhar a realidade sob a ótica da ciência, né, e tentar resolver esses problemas usando as metodologias científicas que funcionam, né, como o método científico. Eu acho que o papel da universidade seria basicamente isso, né, ver o que está na frente, digamos assim, na crista, né, da onda, na frente do conhecimento, aquele conhecimento que ainda não virou livro, que se encontra em artigos científicos, que está sendo debatido nos congressos, onde vão os profissionais mais capacitados do mundo, né, a colocar o que eles descobrem em palestras. Esse conhecimento na universidade você encontra facilmente, né? Você tem acesso a revistas científicas, né, de altíssima qualidade, né, onde as pessoas que sabem mais, que conhecem mais essa problemática, estão colocando, né, praticamente de forma, né, online, né, o que eles vão descobrindo. Então, a universidade tem acesso a isso e o resto da sociedade não tem da mesma forma que a universidade, né? Então, eu acho que o papel da universidade é justamente isso. É ver o que está ali no fronte de batalha, trazer e socializar. Só que, assim como nós temos um certo trabalho em passar as informações para crianças de 8 a 11 anos, né? Qualquer informação que sair da universidade tem que ter um certo crivo, uma certa preparação, porque o resto das pessoas, né, pessoas adultos, né, terceira idade, jovens, tem de certa forma a mesma dificuldade para entender esse conteúdo que vem de um ambiente acadêmico. Então, o processo de tirar informação da universidade e espalhar precisa ser, digamos, pensado, tem que ser articulado, né? Os atores, nós, professores, né, técnicos, têm esse papel de, previamente, se sentar com os colegas e discutir a forma que você vai veiculizar no teu projeto de extensão, né, a saída dessa informação para não criar, né, janelinhas ou, né, o espaço para as fake news que hoje em dia tem infernizado as nossas vidas, né? A gente vê diariamente como a pseudociência, né, pessoas que não têm conhecimento nenhum, mas se apresentam, né, como detentoras de um grande conhecimento oculto ou que não tem espaço na mídia, né, acabam, de certa forma, seduzindo né, o grande público, cai nas graças, a pessoa escuta, acredita, sim, e distribui, né, esse conhecimento falso, muitas vezes, né, e isso acaba complicando as coisas, né? Então, no momento, há uma certa fascinação pelas pseudociências e isso acaba trazendo problemas gravíssimos. Mas na hora H, onde a ciência de verdade, digamos assim, aquela que passa pelo crivo, né, do método científico, é necessária, aí todo mundo lembra do científico, né? Então, esse é o grande problema, né? Mas a universidade, o papel, para mim, seria esse, de fazer essa ponte de comunicação para a saída de forma curada da informação científica. Bom, agora é 10 horas e 59, a gente está quase no finzinho do nosso programa, embora a gente tenha uma lista aí de várias perguntas que não vai dar tempo de fazer. Mas assim, só para relembrar, eu sei que é algo que parece que todo mundo sabe, porque está aí nas campanhas, está na imprensa, está na mídia, está nas propagandas do Ministério da Saúde, mas o que a população pode fazer para prevenir e tentar fazer a sua parte nesse caos que está a dengue agora na nossa cidade? Bom, então acho que a resposta, como você disse, né, dos criadouros, as pessoas já conhecem, mas eu acho que a parte mais importante, talvez, para falar nesse pouco tempo, é que as pessoas se conscientizem que não é só porque está sendo menos divulgada a informação que a gente está livre do perigo, né? Então, por exemplo, o ovo do mosquito Aedes aegypti, ele fica inerte e seco durante
até 560 dias. Então, a gente pode estar numa fase que não tem muito, que está seca, que a gente não precisa se preocupar com o criador, a gente acha que não precisa se preocupar. Mas aquele ovo está ali esperando a próxima chuva. Pode né? estar com vírus ainda. E pode estar com o vírus, né? E a gente mora numa cidade de fronteira, uma cidade turística, sempre tem gente chegando. Então, o quanto a gente conseguir manter essas populações baixas, de mosquito baixas, a gente deveria manter. Né? Eu até ontem estava revisando as informações do Ministério da Saúde para poder dar entrevista para vocês. E outra coisa importante da universidade é divulgar essas boas informações, né? Então, no site do Ministério da Saúde, a gente tem eles dizendo o que é fake news, o que não é, e tem as informações relevantes, né? E o ano passado, eles lançaram a campanha de combate ao Aedes aegypti no período seco. E a campanha chamava 10 minutos por dia. Alguma coisa assim o nome, mas para você todo dia, por 10 minutos, prestar atenção no seu entorno. E Mesmo quando não está tendo dengue, quando não está a UPA lotada de gente, prestar atenção no seu entorno. E, preferencialmente, quando tem pouco mosquito, que é muito mais fácil acabar quando tem pouca coisa do que quando tem muito. Estamos em época bem propícia, né, também, né, para a proliferação, né? Só para relembrar, assim, qual é o clima, assim, propício para a dengue se proliferar? A época de chuva, basicamente. Porque, em relação ao que... Já fazendo um link com você, para fechar minha parte, eu acho que as pessoas poderiam fazer duas coisas. São extremamente importantes. A primeira é olhar o entorno, o microentorno dele, né? Seu quintal, sua casa, né? E seu bairro. E a segunda, fazer uma pressão no poder público para que a fiscalização seja forte. Por quê? Porque imagina que você tem num quarteirão onde todo mundo cuida seu quintal, menos uma casa. Uma casa. Tem entulho no quintal, né? Essa pessoa está acabando com todos os esforços do poder público, da pessoa que limpa a casa, do CCZ, de todo mundo, porque o mosquito ele pode voar até 200 metros. Então, não adianta gastar milhões em campanhas, em fumacês, ou o que for, se você tem uma pessoa no teu quarteirão que está permitindo, né, a proliferação do mosquito. Então, se a gente não fizer pressão para que haja uma fiscalização rigorosa e a gente não acabar, essa casa, por quarteirão, acaba com tudo. E uma medida que às vezes é meio polêmica, o repelente, ele deve ser usado como medida de prevenção ou não? Deve, sim. Deve ser imprescindível para a gente se proteger e minimizar. E, na medida do possível, fugir daquilo que não seja, recomendado pela Anvisa, certo? Então, eu não vou passar nomes, só vou pedir para as pessoas que hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Entra no site da Anvisa e vê quais são os inseticidas, né? São 3, não vou dar nomes, que são os autorizados e recomendados. A Anvisa faz uma campanha forte para evitar tudo que for duvidoso, né? A gente parar de usar o WhatsApp para se informar e entrar nos sites onde, digamos assim, a gente tem que reaprender a confiar, porque aparentemente como sociedade se perdeu a confiança nos órgãos públicos, né? Mas a Anvisa está ali justamente para isso, né? Para recomendar o que é eficiente e aquilo que não vai dar alergia, que não vai causar uma falsa proteção e esse tipo de coisa. Isso aí, importante procurar informação de qualidade. Bom, com esse recado a gente encerra a edição desta quinta-feira da nossa Estação InovaCities. Agradecemos a presença dos professores e aos ouvintes que nos acompanharam pela rádio e pelas mídias sociais. A Estação InovaCities com informações da UNILA volta na próxima quinta-feira. Até lá!